tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal com mensagens do Evangelho para a sua vida, para edificar a sua vida, de louvor, de adoração, com fundos musicais para que você possa ter o seu momento de oração, para você poder se concentrar na palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba as notificações sempre que nós postarmos um vídeo. Compartilhe a palavra de Deus, pois Ele que dá a vida, a palavra dele dá vida, nos dá esperança. Não é mesmo? Então, antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para você, que o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Você já foi fundo nesse mundo? Você já foi bem fundo no mundo? Na bagunça, nas baladas, na bebida, nas traições, nos vícios. Eu quero que você vá pensando quão fundo você já foi no mundão. E você pensava assim, eu tô aproveitando a minha vida. Uhul! Eu tô aproveitando a minha vida, eu tô indo fundo. Vou aproveitar tudo como se fosse o último dia da minha vida. Vá pensando nisso, vá trazendo a memória. E eu quero orar com você nesse momento. Eu peço que você, se for possível, se desligue de toda a bagunça que tiver ao seu redor, que você possa receber essa palavra do Senhor no seu coração, você possa ir para um lugar tranquilo para receber a palavra de Deus. E eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa que está assistindo este vídeo não foi por acaso, Senhor, foi pela tua vontade. Nada com o Senhor é por acaso, porque ninguém conhece os teus caminhos, são mais altos que os nossos. E eu me coloco aqui como vaso do Senhor, para que o Senhor me use com toda a sua unção, com todo o Espírito Santo de Deus, para falar ao coração dessa pessoa aquilo que ela está buscando nesta mensagem. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo de Deus abra o teu coração nesse momento, para que você possa receber a palavra de Deus pela fé, que é viva e eficaz para transformar qualquer situação. Eu creio em você. Recebe essa mensagem? Então vamos lá? O Senhor me deu uma palavra que está em João, capítulo 6, do versículo 22 ao 35. Mas se você não tiver uma Bíblia, não tem problema. Na barra de descrição do nosso vídeo, você pode encontrar o capítulo e acompanhar, ler, refletir. Tá certo? Então eu vou começar a ler. João capítulo 6, versículo 22. O subtítulo da minha versão da minha Bíblia está: O povo procura Jesus. Será que você está procurando Jesus? Você está procurando ajuda? Então você está acessando o vídeo certo, porque a palavra do Senhor vai ajudar você a encontrar o que realmente você necessita. No dia seguinte, a multidão estava de um lado para o outro, do lado leste do lago, e viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram na cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. O Senhor, antes desse capítulo, só para você entender, se você não conhece o livro de João da Bíblia, o Senhor estava naquela cidade e ele fez um milagre.
o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou, porque havia uma multidão querendo ouvir a palavra dele. E eles tinham fome. E então o Senhor fez esse milagre. E todos eles viram e comeram que sobrou pão. E o Senhor pediu para recolher e guardar, para que nada se desperdiçasse. E eu vou continuar. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor vai poder fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras. Do céu, ele deu pão para eles comerem. E Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés que deu pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê então deste pão, pediram eles. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vê a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E nós vamos até aí. E eu queria falar essa palavra com vocês, que o Senhor colocou no meu coração. Mesmo antes de acontecer a pandemia, todos nós, inclusive eu, todos nós temos problemas, aflições, seja financeira, seja no casamento, seja na vida amorosa, seja com familiares ou doença também. Antes da pandemia, todos nós tínhamos muitos problemas para resolver. E muitas vezes, assim como eu, você pode ter buscado ajuda nos lugares errados. Eu vou contar o meu testemunho para vocês porque tem tudo a ver com a palavra de Deus. Deus, ele conhece os nossos caminhos. Ele sabe tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa. Deus é onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Ele sonda os corações. E no passado eu era como esse povo, quando eu estava no mundo, quando eu não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu sabia que existia um Deus, porque desde criança eu sempre senti muita vontade de ir para a igreja. Eu não vou falar aqui de religiões, mas pode ser que o que eu falar você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu não estou aqui para denegrir nenhuma religião e o meu Senhor não quer isso de mim. Mas Jesus também não quer que nós vivemos no engano. Há muitas religiões que enganam você. Você sabe por quê? Porque você pode analisar o seguinte: se a religião que você vai, templo, igreja, o que for, Jesus não é o centro, então você está no lugar errado. Você pode falar: eu não estou gostando do seu papo.
Mas eu não estou aqui para julgar, eu não sou Deus para isso. Mas Ele quer me usar hoje para falar com você que nós somos enganados. Eu já fui enganada. E a palavra de Deus é a única que tem a verdade sobre Jesus. Ali você conhece Deus, você conhece o seu Espírito Santo. Então, conforme a palavra de Deus que está na Bíblia, eu posso dizer para você que vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vos dou a paz, não a que o mundo dá. Mas Jesus, ele oferece uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Por que ele escreveu esse versículo na Bíblia? E vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu li na Bíblia, todo o meu passado veio à tona. Porque se Jesus não é o centro da onde você vai, porque Ele veio na terra, Ele morreu por você. Não foi ninguém, foi Jesus. Não há outro. Não tem para onde você ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Ele é o Filho de Deus que se fez carne e morreu por nós na cruz. Ele sentiu todas as nossas dores. Jesus se colocou aqui numa condição pequena, porque Ele é rei. Ele se fez humano. Ele sentiu tudo o que nós sentimos na própria pele. Ele viu de perto as dores das pessoas, os seus pecados, as suas maldades, os seus conflitos, os seus problemas diários. Ele estava ali andando e multidões o seguiam. Sabe? Então, se Jesus ele não for o centro da onde você vai, se ele não for o cabeça, o rei, você está indo no lugar errado. Você pode até achar ruim que eu estou falando isso, mas está escrito na palavra de Deus, e ela é a única verdade que nós temos. É a palavra de Deus. Ela traz vida sobrenatural para aquele que tem fé. E eu provei isso, sabe por quê? Eu posso falar isso para você com autoridade. Quando eu andava no mundo, muito antes, quando eu era criança, eu sentia que Deus ele estava na minha vida, que havia um Deus por mim. E eu ia numa certa religião, mas eu deixei de ir. Porque a pessoa que tocava naquele lugar, infelizmente, foi usado pelo inimigo e tentou abusar de mim. E eu descobri que ele abusou da minha amiga. O próprio pai. Eu não vou dizer nome de cidade, de nada, porque eu não estou aqui para constranger você e nem ninguém. Mas eu caí numa crise de fé quando eu tinha 16 anos. E eu fiquei muito triste, eu quis fazer algo por essa amiga e eu não pude. Mas eu posso dizer para você que Deus é justiça. E o pai dela morreu de câncer. Eu não posso te dizer assim, não sei. Não sei, mas eu creio nisso. Se você não crê, eu creio que Deus ele é justiça, porque está escrito na palavra dele. E hoje, ele é uma pessoa maravilhosa. Ela se tornou doutora. Porque Deus ele restaura todas as coisas quando você não sai da presença dele. E ela não saiu. E eu creio que ela está muito bem. E aí eu comecei a buscar religiões.
para encontrar Deus. Religiões para você ficar careca, religiões para você ficar rodando, religiões que recebem espíritos no seu próprio corpo, religiões que você só pode comer alface, ou que você só pode comer outros tipos de alimentos. Mas eu não quero que você foque nisso. Religiões que oferecem comidas, bebidas para deuses, velas. E eu posso garantir para você que nesse tempo que eu fiquei todos esses anos, nenhuma dessas religiões me salvaram, porque não tinha Jesus como centro, era tudo enganação. Eles até falam no nome do Senhor, mas ele não é o centro daquela cerimônia, entende? São demônios que enganam as pessoas. Eles pegaram coisas da Bíblia para que as pessoas adorassem demônios. Mas qualquer dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso para você entender. Porque hoje eu quero que você entenda uma coisa. Em nenhuma dessas religiões que eu fui, eu já visitei mais de 5 religiões, todo o tempo que eu andei no mundo. E nunca nenhuma preencheu o vazio da minha alma. Nunca nenhuma me confrontou. Olha, você tá errado, você tá errada, Carol, o jeito que você tá vivendo, por isso que a sua vida tá andando para trás. Né? Porque a gente quer ir num lugar, numa certa religião, mas a gente não quer se sacrificar, não quer mudar. E aí você fica cada vez pior. E você vai cada vez mais fundo no mundo. Eu lembro até hoje o meu pai usado por Deus, meu pai, quando eu estava bem fundo no mundo, fazendo um monte de coisa errada. Namorava com um, com outro, com um, com outro. Queria casar. Ia casar como? Quem queria casar com uma mulher que cada hora tava com um cara? É só um exemplo. E eu tô me usando como exemplo. Eu não tenho vergonha. Porque o Senhor me restaurou. Hoje eu posso dizer que eu ando na luz. Por causa de Jesus, não de mim. Mas eu posso andar dignamente. Eu me sinto digna hoje. Porque eu me converti da rota que eu estava. E Jesus é tão bom que ele falou assim para a pecadora adúltera: vá e não peques mais. Ele te perdoa. Ele está de braços abertos. Mas você vai ter que fazer sacrifício, senão a sua vida não vai mudar. E você vai continuar vivendo no mundo que vai levar você para a morte, você e a sua família. E meu pai, um dia usado por Deus, falou assim para mim. E meu pai, ele nunca foi em religião nenhuma. Nenhuma. Só se alguém morrer, ele vai no velório. Se alguém casar, ele vai lá na igreja. Mas o meu pai nunca foi em nenhuma religião. E ele olhou para mim e falou assim: Carol, você tem que se apegar com Deus. Esse lugar que você tá indo não presta. As coisas se mexiam lá em casa. Eu já cheguei a gravar na época e mostrar para ele. O sofá, ele se mexia de um lugar para o outro. Meu filho mais velho ficava sonâmbulo, porque eu só tinha ele na época. Minha vida só ia para trás. Eu batia carro, dava tudo errado. Eu não parava em emprego. Quando conseguia, ganhava uma mixaria. Dava tudo errado. E eu fumava cigarro cada vez mais.
Cada vez mais eu ia fundo no mundo. Não, eu tenho que aproveitar, tá acontecendo tudo de errado comigo, agora eu tenho que esquecer meus problemas. Eu tenho que esquecer porque o pai do meu filho não quer criar ele. Eu tinha muitos problemas. E eu fui fundo. Uma vez eu quase me afoguei num rio. Quando eu fui viajar com amigos. E o Espírito Santo falou um dia pra mim: a minha mão estava ali, não deixou você morrer. Quando te ofereceram, Carol, heroína, a minha mão estava ali e eu não deixei você usar. Você mudou de ideia. Você lembrou do teu filho. Quando te ofereceram cocaína, você não usou, porque eu não deixei você ir fundo. Eu estava numa praia uma vez com amigos e um homem maluco que tinha fugido da cadeia estava lá, eu não sabia. Lá em Camburi das Pedras. É uma praia muito deserta, assim, o pessoal só vai para acampar. O homem apareceu com um facão desse tamanho. Juro. E ele veio pra cima da gente, tava bêbado. E eu parei na frente dele assim e falei: você vai sair daqui agora. Porque Deus tá comigo. E eu não conhecia nada de Deus. Ele saiu correndo, aquele homem que ele me via na ilha, ele saía correndo, ele não ficava perto. Ele saiu correndo, ele jogou o facão no chão. E ele era maior do que eu e bem gordão. E o Espírito Santo me lembrou, fui eu que fiz aquilo. Você sabe por que eu tô te contando essas coisas? Para mim não é fácil contar. Não é fácil contar. Mas o meu testemunho vai ajudar você a entender o que Deus fez na minha vida. Ele vai fazer em dobro na tua. Ele pode resolver qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu posso falar isso para você com toda certeza. Que Deus, Ele nunca deixou eu ir mais fundo, senão eu tinha morrido. Em qualquer uma dessas coisas, ou até em outras que eu já me enfiei em roubadas, era para eu ter morrido. Nem era para eu ter filho, nada. Você sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na minha vida. E se você está vivo agora assistindo esse vídeo e falou com você essa palavra, você vai começar a lembrar de coisas que você viveu. Coisas que você passou. E você falou: meu Deus, era para eu ter morrido. Não era para eu estar viva ou vivo. Você sabe por que você está vivo? Porque há um propósito em você estar vivo. Não é para você viver para si e querer encher a barriga de pão igual esse povo que a gente acabou de ler da Bíblia. Eles não entenderam por que Jesus estava ali. Por que ele fez o milagre dos pães? Eles queriam encher a barriga e matar a fome. E Deus não nos fez para isso, para você trabalhar, comer e dormir. Para você se matar usando drogas, para você acabar com a sua família. Ah, minha mulher não me satisfaz assim, então vou procurar outra. Ah, eu vou roubar. Aqui no Brasil não acontece nada, aí você vai preso. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Mas pode ser que você é uma pessoa como eu, errou muito. E um dia eu vi a mão de Deus na minha vida. E eu fui grata a Ele. E eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor não me deixou ir fundo nesse mundo. Hoje eu posso falar aqui a palavra de Deus para você. Eu posso louvar o Senhor no altar dele. O Senhor tem promessas na minha vida.
Ele me deu visões, coisas que Ele quer que eu faça para Ele ainda. Que eu alcance outras pessoas com o mesmo amor que Ele alcançou a minha vida. E hoje eu posso falar para você assim, você pode me perguntar, mas você não tem mais problema? Eu tenho. Mas sabe o que aquele povo não entendeu? Que não adianta você ter comida e a sua casa é cheia de briga. Não adianta você ter comida e você não tá salvo. Você vai morrer, você vai para onde? O diabo, ele quer a sua alma. E em todas essas pequenas histórias que eu contei para vocês, bem rápido aqui porque o tempo é pouco, o diabo estava ali, sempre tentando me engolir. O mundo quer engolir você. Ele quer a tua alma. Você não vai viver para sempre. E Jesus veio aqui para dizer: o pão da vida, o mundo não pode te dar. Só eu tenho palavras de vida eterna, ele disse. Só Ele pode te salvar. Ele morreu na cruz por você. E o dia que Ele ressuscitou, as trevas estribucharam. Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora, o mundo está se movendo. As igrejas estão sendo cada vez mais avivadas. Cada vez mais pessoas estão entregando a vida para Jesus. Porque logo Ele vai voltar. E Ele vai buscar, como Ele disse aqui, na palavra que a gente leu, todo aquele que crê em mim. Em Lucas 17 diz: haverá um tempo, pessoal, que não vai ter mais tempo. Arrependa-se agora. Você vai buscar nas igrejas e não vai ter mais ninguém lá dentro. E você vai falar: cadê aquela pessoa da mensagem? Cadê aquele pastor? Não haverá mais tempo. Busque Lucas 17. Que o Senhor possa falar com você nessa palavra, em nome de Jesus. E que você possa receber a salvação com fé.